Olá, boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar o capítulo 11 de Romanos e nós vamos falar sobre a oliveira verdadeira em Romanos, capítulo 11 e versículos 18 a 24. Vamos fazer a leitura, ok? Romanos 11 e versículo 18, o que diz? Romanos 11, 17, aliás. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aí vamos para o versículo 24. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Somente até aqui. Bom, nós vamos trabalhar sobre a identidade da oliveira verdadeira. A oliveira verdadeira, ela representa o quê? A oliveira verdadeira, ela está falando sobre o quê? Bom, por exemplo, a Bíblia de Estudo Scofield, ela diz o seguinte: a oliveira representam as bênçãos prometidas à descendência de Abraão. Embora os gentios não herdem por terem crido em Cristo, as promessas específicas para Israel recebem a bênção prometida a todas as famílias da terra. Bom, então a Bíblia Scofield, ela diz que a oliveira verdadeira, ela representa as bênçãos prometidas à descendência de Abraão. Ainda de acordo com outros intérpretes, eles dizem que a oliveira representa o povo de Deus, o povo santo, o povo salvo. O povo visto como uma unidade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, é o povo de Deus. Ainda de acordo com outros intérpretes, a boa oliveira, ela representa Jesus Cristo. Jesus Cristo seria a oliveira verdadeira. Ainda, de acordo com outros intérpretes, a oliveira verdadeira, ela representa a nação de Israel, ok? Ela representa a nação de Israel. Então nós pretendemos dar uma resposta à luz da Bíblia Sagrada. O que é que Paulo tinha em mente quando falou da oliveira verdadeira, ou da boa oliveira? O que é que Paulo tinha em mente? O que a oliveira verdadeira, ela representa? Bom, irmãos, eu sempre costumo dizer para vocês que a minha regra de interpretação, para que ela seja plausível, a regra de interpretação que eu sigo é esta: que você sempre tem que partir do que está claro para o que está, vamos dizer, obscuro, enigmático. Não se parte do enigmático para interpretar o que está claro, mas é o contrário. Para haver uma interpretação, você sempre vai partir do que está claro para encontrar um sentido naquilo que está enigmático. E o fato é que a identidade da oliveira verdadeira, ou da boa oliveira, ela deve ser procurada na oliveira brava. Veja que aqui no versículo 24, o que é que diz? Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, o que é a oliveira brava? Ora, a oliveira brava é uma oliveira
ímpia. Por assim dizer, a oliveira brava, ela representa os gentios, ok? As nações, com exceção da nação de Israel. Ora, se a oliveira brava representa o mundo gentílico, as nações, com exceção da nação de Israel, logo, a boa oliveira deve representar Israel, a nação de Israel. Com este parecer concordam a maioria dos intérpretes, em especial os intérpretes dispensacionalistas. Ok? Bom, dando eu esta interpretação, eu quero voltar aqui no capítulo para nós obtermos mais luz. Vamos lá. Vamos aqui. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para os senhores. Romanos 11:1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. A pergunta de Paulo é: Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ora, logo você vê que há uma conexão entre o povo de Deus e os israelitas. Paulo deixa isso bem claro. Deus não rejeitou o seu povo. Paulo continua afirmando: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Agora aqui é preciso que já se fazer uma observação. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ora, quem é este povo antes conhecido por Deus, que Deus conheceu de antemão? Não é necessariamente a nação de Israel, ainda que o povo de Deus aqui seja unido ou conectado à nação de Israel. Todavia, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Aqui Paulo ele já começa a chamar a nossa atenção para uma coisa: Deus não rejeitou o seu povo, que foi conhecido de antemão. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer já uma observação. Nem todos os israelitas foram conhecidos de antemão por Deus, mas na palavra de Paulo aqui, o povo conhecido de antemão por Deus é o povo que aceitou a Jesus Cristo, é o povo escolhido em Cristo Jesus, o povo que aceitou a mensagem da cruz. Então tenhamos em mente isso. Deus não rejeitou o seu povo. Que povo? Que antes conheceu ou que conheceu de antemão. Então, por incrível que pareça, você pode achar contraditório, mas a nação de Israel, todos os judeus, eles não são o povo de Deus, mas apenas uma parte. Qual é a parte? A parte que recebe o Messias, que recebeu o Messias. A parte que acreditou no Messias, e de acordo com o Novo Testamento, este Israel verdadeiro, este Israel espiritual, que acreditou no Messias, ele antecede até mesmo a vinda do Messias. E como exemplo nós vamos dar aqui Moisés, Arão, Abraão, Isaac, Jacó. Todos os santos do Antigo Testamento, eles são contados como povo de Deus, povo que Deus conheceu de antemão. Então vamos continuar, meus irmãos. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, como fala a Deus contra Israel. Então, representante do povo de Deus, Elias. Mas Elias, ele era um israelita, sim. Mas aqui você vê que o povo de Deus representado em Elias, ele é posto em oposição a Israel. Ok? Então veja que a nação de Israel aqui
Não é por ser nação, não é por ser descendência de Abraão que ela é povo de Deus. Não, o povo de Deus é o Israel espiritual. Este é o pensamento de Paulo. É o judeu espiritual, é o Israel espiritual que é o povo de Deus. Não basta ser descendente de Abraão, não basta ser da linhagem de Abraão, tem que ser da linhagem divina. Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então, meus queridos, esses 7 homens que não dobraram os joelhos a Baal, eles formam o povo de Deus. Eles são aqui colocados em contraste a Israel, ao Israel carnal. Aqui eu quero lhe mostrar que existem 2 povos: o povo de Deus e o povo contra Deus. O povo contra Deus é a nação de Israel, é o judeu carnal, é o judeu que anda segundo a carne, é o Israel segundo a carne. O Israel segundo o Espírito, ele é representado, por exemplo, primeiro exemplo, no apóstolo Paulo; segundo, no profeta Elias; terceiro exemplo de povo de Deus, de Israel espiritual, os 7.000 que não se ajoelharam perante Baal. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, Paulo está falando presente, no tempo dele, neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Veja que Paulo aqui, mais uma vez, ele dá um exemplo de um remanescente segundo a eleição da graça. E este remanescente que Paulo fala aqui, ele faz parte deste remanescente. E o remanescente, ele é reconhecido por receber a Jesus, por reconhecer a Jesus como Messias. Então, para o apóstolo Paulo, não basta ser um descendente físico de Abraão, não basta ter o sangue, não basta ser da linhagem de Abraão, não basta ser da linhagem de Abraão, tem que ser da linhagem espiritual de Abraão, tem que ser um filho espiritual de Abraão, tem que ter nascido de novo. Para o apóstolo Paulo, o remanescente, quem é o remanescente? É aquele que reconhece que Jesus é o Senhor. E nisso nós temos que fazer uma distinção entre o Israel espiritual, o Israel de Deus e o Israel segundo a carne. Quem é o Israel segundo a carne? Quem é o Israel segundo a carne? É todo o judeu que não aceita a Jesus como Senhor, como o Messias. Este é o Israel segundo a carne. Ok, queridos? Que fique bem claro isso. Prossigamos. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ora, o que Paulo está dizendo? Que a eleição é pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Obras de quê? Obras da lei. Ok? Paulo está dizendo que a eleição ou a salvação, que estão conectadas, salvação, a eleição, a redenção, tudo isso é pela graça e não pelas obras. Paulo deixa bem claro que se é pela graça, não é pelas obras. Nisso ele já está descartando o Israel carnal. A nação de Israel está fora do plano soteriológico. Por quê? Porque busca a salvação pelas obras da lei. E pelas obras da lei, diz Paulo, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Vou repetir aqui a leitura. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, e tenha em mente que obras da lei,
já não é mais graça, ok? De outra maneira, a obra já não é obra, ok, meu irmão? Então, Paulo está dizendo aqui que se a eleição é alcançada pelas obras, então vou ser bem claro para você, então não é pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Paulo aqui, ele coloca a graça e as obras da lei em oposição. Ok, meus irmãos? Eu estou dando esta explicação para os senhores até chegar no ponto que eu quero. E é necessário que eu faça estas explicações, esta introdução para os senhores. Pois que o que Israel buscava não alcançou, ó Israel carnal, mas os eleitos, ó o contraste, mas os eleitos, que também são israelitas, o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Eu vou pular aqui para o versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Paulo pergunta. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar ao ciúme. Vamos ser bem claro aqui. O que Paulo está dizendo? Israel tropeçou para que permanecesse caído? Não, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para quê? Para os incitar ao ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude ou a sua restauração. A plenitude aqui de Israel tem a ver com a sua restauração. É isso que Paulo tem em mente. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Agora aqui eu quero que você dobre a sua atenção. Vamos lá. E se as primícias são santas, a metáfora aqui das primícias aponta para o quê? Bom, de acordo com alguns intérpretes, as primícias aqui seriam os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e assim por diante. Então, se as primícias, ou seja, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, são santas, também a massa o quer. A massa também é. Então, de acordo com os intérpretes, as primícias são os patriarcas e a massa é a nação de Israel. Ok? Mas, de acordo com outros intérpretes, as primícias aqui é uma referência a Cristo. De fato, em 1 Coríntios 15, versículo 20 e 23, Cristo se diz que Ele é as primícias dos que dormem. Cristo é chamado de as primícias, ok? Então, de acordo com a segunda interpretação, que nós teremos aqui é isso aqui, ó. E se as primícias, que é Cristo, são santas, professor, mas aqui primícia está no plural, mas em 1 Coríntios 15, 23, lá também sobre Cristo está escrito assim, ó, Cristo, as primícias, entendeu? Primícias no plural aplicado a Cristo. Ora, e se Paulo em 1 Coríntios 15, 23 aplica Cristo, primícias plural no Cristo, por que aqui não poderia ser a mesma coisa? E se as primícias são santas, também a massa o é. Quem seria a massa? Ora, se as primícias é uma referência a Cristo, logo a massa é o povo de Deus, quer seja carnalmente um judeu, mas convertido a Cristo, quer vinha das outras nações. Mas o argumento de Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte, o que ele está dizendo? Se as primícias são santas, também a massa é, em outras palavras, o que ele está dizendo? Se as primícias, vamos entender aqui por Cristo, se Cristo é santo, a massa também
Deve ser, ou seja, o povo de Deus deve ser. O que Paulo está dizendo aqui? Cristo é santo, logo o Israel de Deus tem que ser santo, tem que ser cristão, tem que seguir Cristo. Se a nação de Israel não aceita a Jesus, então esta massa não é santa, porque para haver uma coerência, se as primícias são santas, que é Cristo, a massa, ou seja, o corpo, também tem que ser santo. Ok, meus irmãos? E se a raiz é santa, também os ramos o são. Vamos lá. A raiz, de acordo ainda com outros intérpretes, a raiz aqui é mais uma vez uma referência aos patriarcas. Mas de acordo ainda com outros, a raiz aqui é uma referência à raiz de Jessé, ao Messias. De fato, em Isaías 11:10 e Romanos 15:12 e Apocalipse 5:5 e 22:16, Cristo ele figura como a raiz de Jessé. Então, no Novo Testamento, meus irmãos, a raiz ela é aplicada a Cristo. Cristo é chamado de a raiz de Jessé, ok? E em nenhum momento no Novo Testamento nós vemos esta palavra metaforizada, raiz, sendo aplicada aos patriarcas. Se aqui está em foco os patriarcas, esta é a única menção. Enquanto que para Cristo, repito, Cristo ele é chamado de a raiz de Jessé. Isaías 11:10, Romanos 15:12, Apocalipse 5:5 e Apocalipse 22:16. Bom, eu me inclino a pensar que a raiz aqui é uma outra metáfora, além das primícias, usada para Cristo. Tanto a metáfora das primícias como da raiz, que é santa, está apontando para Cristo. Essas metáforas, a metáfora das primícias e da raiz, apontam para um ser, para Cristo, tá bom? E o que Paulo está dizendo? E se a raiz é santa, também os ramos o são. É a mesma coisa das primícias da massa. Se a primícia é santa, obrigatoriamente a massa também tem que ser. E se a raiz é santa, obrigatoriamente os ramos também tem que ser. Então, a raiz aqui sendo Cristo, quem são os ramos? São os discípulos de Cristo. São os discípulos de Cristo. Em outras palavras, o Israel espiritual. Sim, pode ser e é um judeu físico descendente de Abraão, mas tem que ser um cristão. Para estar conectado ao Messias, tem que aceitar a Jesus como o Messias. Ok, meus irmãos? E se alguns dos ramos, veja que Paulo aqui está falando da nação de Israel, não esqueça. E se alguns dos ramos, que ramos são esses? Judeus, foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, olha outra metáfora, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz. Mais uma vez aqui a raiz quem é? Eu entendo que a raiz aqui está falando de Cristo, ok? Em nenhum momento no Novo Testamento os patriarcas são chamados de raiz, mas no Novo Testamento, como eu já mostrei, Cristo é chamado de a raiz de Jessé. E feito participante da raiz e da seiva. Vamos lá, se a raiz é Cristo, a seiva o que é? De acordo com alguns intérpretes, o que eu concordo, a seiva aqui, que é a vida da planta, é como se fosse o sangue da planta, a seiva aqui seria o Espírito Santo. Então vamos lá. E feito participante da raiz, que é Cristo, e da seiva, que é o Espírito Santo, da oliveira. E o que seria aqui a oliveira? Agora vamos chegar no ponto onde eu quero. Ora, se a oliveira brava representa os gentios, então a oliveira verdadeira, a boa oliveira, a oliveira santa, ela representa o povo de Deus, meus irmãos. E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Eu não posso restringir esta oliveira à nação de Israel, ao Israel segundo a carne. Aqui a oliveira em questão é o povo de Deus, que é identificado com os israelitas, com os judeus,
Mas lembre-se, não com o judeu segundo a carne, mas com o judeu segundo o Espírito. Ok? Eu quero só dar uma pausa aqui na leitura e eu quero lhe mostrar exatamente como existe para Paulo o judeu segundo a carne e o judeu segundo o Espírito. Vamos aqui para Romanos, capítulo 12. Vamos lá. Romanos capítulo 2. O que diz aqui? Romanos capítulo 2 e versículo 28 e 29. Porque não é judeu que é exteriormente, nem é circuncisão que o é exteriormente na carne, mas é judeu que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Pronto, meu irmão. Aqui está claro que para Paulo, a oliveira verdadeira aqui é o judeu espiritual, é o Israel de Deus, é o Israel segundo o Espírito, é o Israel da eleição, da graça, e não o Israel segundo as obras da lei. Que isto fique bem claro. Vamos lá. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O que eu estava vendo? Na igreja de Roma havia a igreja em dois partidos, o partido dos judeus e o partido dos gentios. E os gentios, eles estavam se vangloriando contra a nação de Israel, a nação incrédula. E Paulo, ele repreendeu e disse, não te glories contra os ramos. Contra quem? Contra o Israel carnal, contra o Israel incrédulo. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta essa raiz, a raiz aqui é Cristo, mas a raiz a ti. Ok? Mas a raiz a ti. Dirás, pois, Paulo está dizendo o que eles diziam. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, os ramos quem? Os judeus incrédulos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Paulo diz, está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. Ou seja, por que os judeus foram quebrados? Por que eles foram tirados da boa oliveira? Por que eles foram separados de Cristo? Por que eles foram separados do povo de Deus, que é a boa oliveira? Vamos lá. Por que eles foram separados da boa oliveira, que é o povo de Deus? Por quê? Pela sua incredulidade. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Ou seja, os gentios estão em pé, ou seja, estão enxertados na boa oliveira, que é o povo de Deus, e este povo de Deus está anexado à raiz, que é Cristo, e à seiva, que é o Espírito Santo. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem são os ramos naturais? Os judeus, os israelitas segundo a carne. Teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Quem foi que caiu? Os judeus, a nação de Israel incrédula. Severidade, mas para contigo benignidade, ou seja, para o gentio, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, eles quem? Os judeus, a nação de Israel, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu, gentio, foste cortado da natural oliveira brava, ou seja, o gentio aqui é uma oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Ora, quem é a boa oliveira? É o povo de Deus, é o povo santo, é o povo da eleição segundo a graça e não segundo as obras. Ok? E contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, os judeus, que são naturais. Ou seja, vamos aqui ser coerentes, irmãos. O povo de Deus, naturalmente, o povo de Deus aqui, de acordo com o raciocínio de Paulo, ele começa na nação de Israel. A nação de Israel, ela constituía o povo de Deus. Tá bom? A nação de Israel, para Paulo, era o povo de Deus. E é o povo de Deus. Agora, você não pode esquecer isso, que o Israel segundo a carne, o Israel que procurou ser justificado pelas obras da lei,
foi quebrado, foi tirado da boa oliveira, que é o povo de Deus. Então daí o povo de Deus permanece, mas o Israel segundo a carne, que é a nação de Israel que não aceita o Messias, não faz mais parte do povo de Deus, porque rejeitou a Jesus como Messias. Então aqui precisa ser claro, precisa ficar claro, que erram aqueles que dizem que a boa oliveira é a nação de Israel, a nação que existe. Não, irmãos. A boa oliveira, você quer saber quem é? É a igreja. Começou por judeus carnais e sangue, sim. Quem vai negar? A boa oliveira, a oliveira verdadeira, começou lá em Jerusalém, era composta apenas de judeus, de sangue. Mas depois de Cristo, meus queridos, a mesma oliveira, a boa oliveira, ela agregou gentios. A boa oliveira, que era composta antes apenas de judeus na carne, mas judeus espirituais, diga-se de passagem, ela agregou gentios. E esta boa oliveira, que tinha judeus na carne, por não crerem no Messias, foram quebrados. Esses ramos foram quebrados, e no lugar desses ramos, que são judeus carnais, foram colocados gentios, ramos da oliveira brava, foram colocados arbustos, ok? Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, os judeus, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as iniquidades. Aqui, meus irmãos, Paulo volta à sua pergunta: Deus rejeitou o seu povo? Não, eu sou israelita. Ele dá outro exemplo, Elias, dá outro exemplo do povo de Deus, os 7.000 que não se dobraram perante Baal. Dá outro exemplo: existe um remanescente agora no nosso tempo, segundo a eleição da graça, e não segundo as obras da lei. Então, esses exemplos dados por Paulo, eles constituem o que nós chamamos e entendemos como povo de Deus. E o povo de Deus, ele aqui é representado pela boa oliveira. Ok, meus irmãos? Está muito claro aqui que o povo de Deus, aqui, que antes era composto apenas de judeus, veja, eu quero que você entenda que no capítulo 11, Paulo está trabalhando na questão de Israel e os gentios, ok? Entenda isso. O povo de Deus aqui é focalizado pelo apóstolo Paulo, é trabalhado entre a nação de Israel e os gentios. Estou lhe explicando por que isso. Porque o povo de Deus, ele é anterior à nação de Israel, ele é desde a origem do começo do mundo. Mas Paulo aqui, ele está focando o povo de Deus a partir da nação de Israel. Que fique isto bem claro, ok, meus irmãos? E assim todo Israel será salvo. Vamos lá. O que Paulo quis dizer com isso? Ora, irmãos, todo Israel será salvo. O Israel em questão aqui é o Israel que será encontrado na parousia de Cristo. É óbvio que o apóstolo Paulo não está dizendo que todo judeu, ainda que não creia em Jesus, será salvo. Não, irmãos, isso é uma contradição. Não. Quando Paulo diz todo Israel será salvo, lembre-se, todo Israel espiritual, o Israel de Deus, aquele que é judeu no interior. Qual é o Israel que será salvo? É isso bem aqui, queridos, eu vou lhe mostrar aqui, ó. Romanos capítulo 2, ó. Mais uma vez, versículos 28
E 29. Porque não é judeu, eu posso dizer, não é Israel, o que o é exteriormente, nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu, ou seja, é Israel, o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, ou seja, por letra aqui nós entendemos a letra, é a lei de Moisés, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Está bem aqui. Então, todas as vezes que você lê isso aqui, e assim todo Israel será salvo, Paulo está falando do Israel segundo o Espírito, do Israel segundo a eleição da graça, não do Israel segundo as obras, porque o Israel segundo as obras, eu quero lhe dizer que ele não será salvo. Como professor, exatamente o Israel segundo as obras da lei, o Israel segundo a graça, ele não será salvo na vinda de Cristo, será condenado, será julgado. Mas o Israel que receber a Jesus na sua vinda, esse Israel será salvo. E quando Paulo dizia assim, todo Israel será salvo, ele está dizendo que todo Israel que é da eleição da graça, todo o Israel de Deus, todo o Israel de Deus será salvo, nenhum se perderá, nenhum. Ok, meus queridos? E esta será a minha aliança com eles, Paulo continua citando, quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, ele está falando da nação incrédula de Israel, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, aí sim aqui entre os pais Abraão, Isaac e Jacó, a nação de Israel, ela é amada por causa dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e Deus ainda vai restaurar a nação de Israel no pensamento de Paulo. A nação de Israel, de acordo com o pensamento de Paulo, a nação de Israel, todo Israel será salvo. Mas repito, a nação, quando ela aceitar a Jesus, quando ela se tornar cristã, quando ela receber a Jesus, todo Israel será salvo. Todo o Israel será salvo. O Israel que reconhecer a Jesus como Senhor. Ok, meus irmãos? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós, gentios, também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora, no tempo presente, alcançaste misericórdia pela desobediência deles, ou seja, dos judeus, assim também estes agora, os judeus, foram desobedientes no passado, para que também alcançassem misericórdia no futuro pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para com todos, judeus e gentios, usar de misericórdia. Está bem aqui, meus queridos. Aqui Paulo deixa bem claro que Deus, assim como Deus usou de misericórdia com os gentios, usará de misericórdia com a nação de Israel, com os judeus. Na verdade, é isso que Paulo está falando. Porém, eu quero deixar bem claro uma coisa para os senhores. Enquanto Israel não reconhecer a Jesus, de acordo com o Novo Testamento, Israel está debaixo da maldição de Deus. Esta é uma verdade. E todo judeu, de acordo com o Novo Testamento, que morre sem aceitar a Jesus, perseguindo o povo de Deus, perseguindo os cristãos, perseguindo a Cristo, este Israel está condenado. É aquilo que Cristo diz: haverá no dia do juízo menos rigor para os de Sodoma e Gomorra, para os ninivitas, do que para vós, judeus israelitas. O juízo será mais ferrenho, mais duro, mais pesado para a nação incrédula de Israel do que para o mundo, meus queridos, do que para Sodoma e Gomorra. Ok, meus irmãos? Bom, o início do vídeo eu fiz a pergunta, né? A oliveira verdadeira
em Romanos 11, versículos 17 e 24. Ela é quem aponta para quem? A oliveira verdadeira. Como eu falei no início, alguns dizem que aponta para Cristo, outros que aponta para a nação de Israel e outros que aponta para o povo de Deus, para o povo da eleição, segundo a graça. E o meu posicionamento, queridos, é exatamente este. A oliveira verdadeira, ela aponta para o povo da eleição segundo a graça. Começou na nação de Israel. Vamos deixar bem claro. A oliveira verdadeira, a boa oliveira, a oliveira cuja raiz é Cristo e cuja seiva é o Espírito Santo, a boa oliveira, o povo de Deus, começou na nação de Israel. E por a nação de Israel rejeitar a Jesus Cristo, a nação de Israel, que é pintada como ramos, foi quebrada. Por quê? Por causa da sua incredulidade, porque não aceitou a Jesus como Messias. Então, a nação de Israel que nós temos hoje, não se engane, ela é uma nação quebrada da oliveira verdadeira, ela não faz parte da oliveira verdadeira. Ou seja, para o pensamento de Paulo, se Paulo vivesse hoje, e você perguntasse, apóstolo Paulo, a nação de Israel que vive hoje, em 2025, ela constitui um ramo quebrado da boa oliveira? Ele ia dizer sim. Então a nação de Israel hoje, ela não é povo de Deus? Não. Por que, apóstolo Paulo? Por causa de sua incredulidade. Você pode ter certeza que ele responderia assim, meus irmãos. Ok? Isso não é um antissemitismo, não é. Isso é o que o Novo Testamento diz. A verdade é que isso é o que o Novo Testamento diz. Ok, meus irmãos? Então eu quero bem aqui ler mais uma vez o versículo 17, para que não... 16, 17. E se as primícias, por primícias aqui, entendemos Cristo, são santas, também a massa é. E por massa nós entendemos o que? O povo de Deus, o povo da eleição segundo a graça. E se a raiz, quem é a raiz aqui? É mais uma referência a Cristo, é santa, também os ramos são. Quem são os ramos? Os discípulos, o povo de Deus. E se alguns dos ramos foram quebrados, judeus, e tu, sendo oliveira brava, gentios, foste enxertado em lugar deles, judeus, e feito participante da raiz, que é Cristo, e da seiva, que é o Espírito Santo, da oliveira, povo de Deus, ok? Não te glories contra os ramos, judeus, e se contra eles, judeus, te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, que é Cristo, mas a raiz, que é Cristo, a ti. Pronto, meus queridos, eu quero aqui concluir este vídeo, ok, meus irmãos? Eu vou concluir este vídeo. Eu quero só fazer uma leitura bem que acho que eu concluo. Em Gênesis 8:11, pela primeira vez, ocorre a palavra oliveira, certo? O que aconteceu em Gênesis 8:11? Noé, ele soltou uma ave, e eu quero ler aqui para vocês. Bom, vamos lá, para ser breve. Ela soltou uma ave, e ela foi e voltou. Vamos lá, para eu não fazer nenhuma leitura errada. Vamos ver o que diz aqui em Êxodo, ou Gênesis 8, o que diz? 8:8. Vamos aqui, ler aqui, 8:6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca. Lembre-se, a pomba ela é um símbolo da nação de Israel.
no Novo Testamento do Espírito Santo. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele, à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Irmãos, quero aqui só chamar a atenção de uma coisa. Depois que as águas baixaram, tá bom? O primeiro pedaço de terra a aparecer foi a terra de Israel. Esse é o pensamento do autor sagrado, a Terra Santa. E a primeira árvore a brotar e a nascer foi uma oliveira, ok? E esta oliveira ela foi encontrada exatamente na Terra Santa, na nação de Israel. Esta pomba, ela voou até a Terra Santa. Todo lugar estava coberto de água, mas pela Terra Santa ser um lugar alto, então quando as águas foram baixando, por a terra de Israel ser alta, a primeira terra que passou a ser descoberta e ficar sem água foi a terra de Israel. E a primeira árvore a nascer, a brotar e a nascer foi uma oliveira. E a pomba foi lá na terra de Israel e trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Este é o pensamento do autor sagrado. Bom, vamos lá. Ocorre a palavra oliveira. Após o dilúvio, a oliveira foi a primeira planta a brotar. Por isso a pomba voltou a Noé, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Gênesis 8, 11, 12. Em Salmo 74, 19, a nação de Israel é chamada de rola, tá bom? Uma rola. Em Êxodo 27, 20, 30, 24, Levítico 24, 2, nós temos uma referência ao azeite da oliveira. Israel é a terra das oliveiras. Vê Deuteronômio 8:8, 24:20, 28:40, 2 Reis 18:32. Judá é a oliveira de Deus. Vê Jeremias 11:16, 17, Oséias 14:6. As duas testemunhas são duas oliveiras, ou pintadas como duas oliveiras. Apocalipse 11:4. Ora, se a oliveira representa os gentios, então a oliveira boa representa o povo de Deus. Por que eu fiz essa leitura, queridos? Para você ver que a oliveira ela tem relação com a nação de Israel. Ela tem uma relação especial com o povo de Deus. E a primeira planta, guarde bem isso, após as águas do dilúvio secarem, a primeira planta a nascer foi uma oliveira. Em que terra? Na Terra Santa. Porque de acordo com a Bíblia Sagrada, a Terra Santa é a terra mais alta, é o centro do mundo. Então, quando as águas começaram a baixar, a primeira terra a aparecer foi a Terra Santa, e a primeira planta a brotar foi uma oliveira. Por isso é que a pomba foi e trouxe no bico uma folha nova, um renovo de oliveira, ok? Meus irmãos, aqui nós vamos encerrar o vídeo, e eu sou muito grato a Deus. Eu quero glorificar ao meu Pai agora diante de todos. Eu quero agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela luz que Ele tem me dado. As explicações que eu lhes dou aqui não é apenas o fruto do meu intelecto, mas eu julgo que é um dom de Deus que está sobre mim. Então eu quero agradecer aqui a Deus perante todos por Ele ter me dado este dom inefável. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.